E, francamente, não sei. Acho que sabe muito, mas é só até determinada altura. Há um momento em que, evidentemente, enfim, a natureza profundamente estável, estruturada, de tudo isso revém ao de cima e, portanto, eu, em jeito de brincadeira, fiz aqui para mim a ideia de que o euro tem, enfim, pela sua, à frente, 3 cenários possíveis. Não é grande avaria dizer isto. A um chamaria uma espécie de euro 0.0, isto é, de destruição do euro. Porque não há dúvida que nestas condições em que a natureza das instituições europeias e de governação económica na zona euro, aquilo que em termos políticos e sociais acontece na Europa, enfim, com o direito nobre, com tudo isto, estas condições, portanto, realmente tornam, não há dúvida, tornam e parecem tornar o euro insustentável. Eu diria que estão reunidas todas as condições para que o euro seja insustentável, mas diria todas menos uma. E essa uma é que, para o bem ou para o mal, e inclusive é para o mal, realmente nós assistimos e estamos numa interdependência profunda entre as economias europeias. Isso é uma verdade. Nós gostaríamos de estar aqui a celebrar apenas, eu gostaria, pelo menos, e creio que muitos de nós, a celebrar a interdependência positiva entre as economias europeias, e alguma existiu ou existe, mas, sobretudo, nós estamos numa altura em que as interdependências negativas, as tendências negativas entre economias europeias são muito fortes. E é por isso que sou dos que acham que, embora seja muito racionalizável, de forma rigorosa, como tem sido feito em Portugal, uma hipótese de saída do euro, eu acho que o quadro que a isso estaria associado, do ponto de vista real, seria muito grave e muito complexo, mas com isso só estaríamos a dar a medida justamente dessas dependências negativas que se foram instituindo na Europa. Eu creio, contudo, que é um cenário, enfim, que as circunstâncias, é um cenário previsível e é um cenário que as circunstâncias podem tornar inevitável. Porque, como digo, do ponto de vista das instituições, do Banco Central Europeu, do funcionamento da Europa, de alguma maneira, tudo se conjuga para aí. A outra hipótese, evidentemente, é aquilo que também a brincar eu chamaria um euro 1 3/4, que era verdadeiramente um euro alemão e dos seus próximos. Isto era a definitiva fratura europeia, enfim, do ponto de vista da grande narrativa europeia dos últimos 50 anos e daquilo que se tenha posto aí de positivo. Ou seja, seria a vitória, talvez uma vitória provisória e uma vitória da qual viriam a pagar muito, seria uma vitória da estratégia alemã, desta que conhecemos até agora e que pode ser que mude. O euro 2.0, que seria o euro, digamos assim, verdadeiramente renovado e capaz, que seria aquilo que muitos de nós, a começar por mim, desejaríamos, mas que verdadeiramente está encoberto por um nevoeiro muito denso, seria aquele em que, das duas uma, ou finalmente as lideranças políticas europeias ganhariam juízo e capacidade de liderança, e constituísse, digamos, um ressurgimento europeu. Se é para falar de desejos, eu evidentemente estaria deste lado. Porquê? Porque isso traduziria uma União Europeia, não apenas uma Comissão Europeia, mas sobretudo uma União Europeia com novas instituições e sobretudo uma União Europeia democrática e de liberação democrática que hoje não existe, e que essa União ressurgisse. Ou seja, uma União que certamente estaria muito perto de ser federal e, por isso, teria uma capacidade orçamental forte e que era capaz de resolver positivamente os problemas criados às periferias. Isto é, a reconstrução de uma União Europeia, e é isso que torna um projeto difícil, não poderia passar sem uma fortíssima reconstituição daquilo que de mal se fez nas periferias, evidentemente
a começar na Grécia e a continuar por onde sabemos. Ou seja, a possibilidade de uma convergência real e positiva que acolhesse, por exemplo, do ponto de vista monetário, aquilo que a Ana também há pouco dizia, não só no papel do BCE, um BCE que tivesse as funções já indicadas, mas, sobretudo, tivesse um compromisso com o crescimento, com o desenvolvimento económico. Eu creio, para abreviar, e não quero ser muito longo, eu creio que, evidentemente, temos um quadro em aberto. Um quadro que é capaz de ser, mas tendo isto a dizer uma trivialidade, eu sei, um quadro que é muito, em que as doses de conflitualidade podem ser muito fortes, conflitualidade entre países, conflitualidade social dentro dos países, em que pode, é certo, acontecer algo de inesperado, por deliberação dos cidadãos, designadamente nos países que vão a votos, ou então o quadro este seria o lado positivo, evidentemente, aquilo que nos pode originar um processo de desnascência, não apenas institucional, mas também económica, muito longo. Assim, uma espécie de nova Idade Média, em que não apenas do ponto de vista da conflitualidade, como já disse, mas sobretudo de um fortíssimo empobrecimento e, sobretudo, mais do que um fortíssimo empobrecimento, uma forte, enfim, sermos fortemente desapossados, que eu acho que é isso que às vezes está muito em causa. Ou seja, não é só o nível de salário que recebemos ou a expectativa de emprego que temos, é o conjunto de circunstâncias que temos nas nossas mãos. E hoje vemos como, já sabemos, como sermos desapossados significa muita coisa e significa muito mais do que circunstâncias económicas, significa capacidade de liberação, significa capacidade de agirmos em quadros democráticos, mas é exatamente essa possibilidade de uma longa desnascência no quadro europeu e, sobretudo, em alguns países europeus, onde, obviamente, estaríamos incluídos, que provavelmente, pelo menos pela razão da vontade, digamos assim, faz sentido, para mim continua a fazer sentido, porventura achar-me-ão alguns errado desse ponto de vista, e se calhar estarei, mas que vale a pena ter, pelo menos do ponto de vista das ideias, pelo menos do ponto de vista das propostas, termos, enfim, capacidade de investir no positivo. E o positivo, parece-me a mim, é um quadro europeu em que o desapossamento de soberania dos países não se fizesse senão num ganho de soberania democrática na Europa e não o inverso.